Olá, olá! Seja bem-vindo ao nosso momento. Jovens, levem a sério, pois sois preciosos para Deus como um tesouro. Você lembra o que está em Daniel, capítulo 1, verso 3 a 9? O que faz um jovem ser considerado como um tesouro para Deus? Mas você se vê com tamanho valor? Me escute, eu sou o pastor Fábio Elias, do canal Resumindo Divinas Razões. E estou aqui para compartilhar uma abençoada mensagem ao seu coração. E se você perder, eu quero dizer para você, sem medo de errar, irás faltar numa aula em que não será apenas falado sobre matéria, mas sobre a vida. Lendo um texto como este, Daniel capítulo 1, este texto, você lendo este texto, você acredita que o sucesso de um jovem é por acaso? Em 2023, houve um deslizamento de terra na Espanha e revelou 2 colares de ouro que estavam enterrados há cerca de 2.500 anos. Aquilo, gente, que estava oculto, tornou-se visível para o mundo, despertando admiração e destacando o valor inestimável que sempre teve. Mas não era visto há mais de 2.000 anos. Deus sabe onde está e qual o valor do jovem como um tesouro. Mas você se vê, escute isso, você se vê com tamanho valor, jovem. Eu li há dias atrás sobre uma jovem que tem 22 anos, 1,49 m de altura. Ela foi diagnosticada com síndrome de Asperger, ou seja, uma forma mais branda de autismo. Quem já ouviu falar de Greta Thunberg? Ela é um dos maiores nomes globais em defesa das causas ambientais no mundo. O objetivo da mensagem é sinalizar onde está, o que fazem e como são descobertos os jovens que despertam admiração e destacam-se como tesouros de Deus. Assim como aqueles colares na Espanha e a Greta, escute isso aqui, Thunberg, da Suíça, foram revelados ao mundo e agora são admirados por seu valor e obras, Deus vai mostrar o caminho a muitos jovens que ainda não perceberam o quanto são valiosos diante de Deus. Pois o sucesso do jovem que está no plano de Deus não é por acaso. O que faz um jovem ser considerado como um tesouro para Deus? O relato bíblico ensina. E é isso que eu quero aqui compartilhar com você. Porque eu sei que você está interessado em entender o que Deus pode fazer, está fazendo e através da sua vida irá continuar revelando. Vem comigo, vem comigo, se interessa. Não esteja apenas me olhando, me ouça, me veja, contribui para o seu crescimento. Porque o relato bíblico ensina, do verso 1 ao verso 7 de Daniel, capítulo de número 1, que existe guerras, mas Deus e você podem trabalhar juntos para vencer. O texto vai dizer claramente, no ano
terceiro do reinado de Joaquim, rei de Israel. Sim, Judá propriamente dito. Ano 605 a.C., veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Agora, entenda um mistério. Com as guerras permitidas por Deus, se aprende, querido, as permissões e vontade de Deus. Porque o texto vai dizer que o Senhor entregou nas mãos inimigas a Joaquim. Às vezes pensamos que Deus não faz esse tipo de coisa, mas com o povo de Israel fez muitas vezes. O Senhor permitiu parte dos utensílios da casa de Deus serem levados para a terra de Senear, ou seja, a Babilônia, para a casa dos tesouros dos seus deuses, ou seja, Marduk ou Merodach. Agora, do verso 1 ao verso 7, a gente aprende que existem guerras, mas Deus e você podem trabalhar juntos para vencer. Qual a parte de Deus? Qual a sua parte? Perder um round uma vez no ringue não quer dizer que perdeu a luta. Deus permite ocasiões não esperadas. Para ajustar muitas das vezes os seus escolhidos ao seu plano. O inimigo esquece, gente, que Deus nunca perde a guerra. Como ver isso? O capítulo de número 1 nos ensina. Deus revela as características de seus instrumentos humanos, criados à sua imagem e semelhança. Deus trabalhando, você trabalhando, a guerra não será perdida. Não. Porque, queridos, o pecado, ele trouxe perda. Ele traz perdas. O pecado pôs muitas coisas a perder, mas quem aceita ao Salvador Jesus e o seu grande amor, o seu valor é restituído. Lá na Babilônia, os jovens judeus são escolhidos por terem origem e qualidades. Você conhece? Agora vem comigo aqui. Sobre as coisas. Escuta bem, os utensílios da casa do Senhor não se ouviu falar mais. Porque Deus sabe fazer a diferença. Deus, ele sabe fazer a diferença. Você sabe? Deus sabe diferenciar coisas e pessoas. Pessoas e coisas. Deus sabe diferenciar. Deus revela as características de instrumentos humanos criados à sua imagem e semelhança lá na Babilônia. Sobre os utensílios, coisas consagradas para o trabalho do Senhor, sim, mas você não soube mais nada. Agora, Deus está trabalhando para que as qualidades dos filhos de Deus, daqueles que são instrumentos nas mãos de Deus, fique claro. O texto vai dizer, isso é interessante, o texto vai dizer claramente, escute, disse o rei ao seu chefe Aspenaz, o eunuco, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, que fossem da linhagem real, jovens príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência e entendimento no conhecimento, e que tivesse habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes assistissem as letras. Olha só. E a linguagem dos caldeus. Muitos jovens não percebem como que o diabo trabalha fazendo de tudo para tirá-los da presença de Deus por serem de linhagem celestial agora. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1,23, escreve: sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível,
pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre? Você entende esse mistério? Se você entende esse mistério, escreva aí. Se você entende, escreva: eu sou gerado de novo. Escreva: eu nasci de novo. Participe comigo. Se você está entendendo e isso faz sentido para você até aqui, sim, o jovem não tem sucesso por acaso. Se isso faz sentido para você, se inscreva no canal. Ei, participa comigo. Acione o sininho e se prepare, porque grandes mensagens virão para abençoar a sua vida. Agora, os jovens não estão livres das tentações. Em 1 João, capítulo de número 2, verso 14, diz o texto que o jovem é forte. A palavra de Deus está nele. E já venceste o maligno. Mas isto não te leva a ficar livre de provações. Isto é a verdade diante dos desafios da sua vida. Não se estribe em cima da realidade de que você é jovem, de que você tem força, de que você tem a palavra, e isso vai te livrar de tentações. E isto é para te fortalecer nas tentações. O texto mostra que tentaram contaminar os jovens com as finas iguarias da mesa do rei. Sabe, irmão, isso é interessante porque quer nos ensinar algo. O quê? O vinho significa alegria, você sabe disso. Agora, alegrar-se com o vinho da Babilônia era fazer uso de algo consagrado ao rei, que era tido como Deus. Cuidado com pretextos que induz você a ser feliz e forte a algo errado, por meio de algo errado, e que desagrada a Deus, o seu Deus, porque tem muitos assim. Essa é uma tentação. Jovens não se enganam com a facilidade. Alimentação fácil, olha só, e vinho fácil por 3 anos. É atraso no crescimento espiritual, entenda isso aqui comigo hoje. Entenda isso, é atraso na sua vida espiritual, ficar consumindo todas as coisas deste mundo ou do sistema que nos é apresentado. O prazer de consumir nunca irá, escute isso aqui, gerar a satisfação do dever cumprido que louva e agrada e honra ao Senhor por meio da sua fé. Repete. Não, repete. O prazer de consumir nunca irá gerar a satisfação do dever cumprido. Meu Deus, que glorifica, que honra o Senhor por causa da sua fé. O texto mostra que eles foram sim tentados a isso. Mas está escrito: Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. O texto mostra que mudaram os nomes dos jovens. Você sabe da história? Você sabe que Aspenaz, o chefe eunuco da Babilônia, sim, servo de Nabucodonosor, ele apelida agora, põe nome em Daniel. Daniel, que significa Deus é juiz, na Babilônia passa a ser chamado Beltesazar. Bel te proteja. As Ananias significa Deus é gracioso. Lá na Babilônia agora sendo chamado de Sadraque, decreto do Deus da lua. Misael significa quem é igual a Deus. Misaque, ou melhor, Mesaque significa sombra do príncipe. Azarias significa Deus é meu ajudador. Abednego lá na Babilônia significando servo de Nego. O texto mostra que mudaram os nomes dos jovens. O que aprendemos? Mudança de nomes não afeta o caráter que tem fundamento na fé.
Porque ainda que isto estivesse acontecendo com os meninos lá na Babilônia, escute bem, ainda que tivesse isso estando acontecendo lá, eles não abriram mão de seus fundamentos espirituais naquela cultura, naquele mundo, naquele momento. Ainda mais se eles identificam realmente com a fé que acreditam ter e têm fé em Deus. Não abriram mão de seus fundamentos espirituais, mesmo que esteja eles naquele lugar, estivesse eles naquele lugar com pessoas sem fé no Deus Todo-Poderoso, eles ainda manteram. Não estava lá com seus pais, não estavam lá com suas mães, não estavam lá com seus irmãos, não estavam lá, mas tinha fé, tinham consciência, tinham os verdadeiros fundamentos. Mudança de nomes, muitas vezes, não quer dizer nada se na realidade o caráter que nós temos é caráter que realmente mostra o que nós cremos. O texto mostra que mudaram os nomes dos jovens hebreus, mas eles não abriram mão da identidade e seu dever para com Deus. Isso é lindo, gente. Isso é lindo. O texto diz, e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção dos reis da Babilônia. Não, a alimentação, não, nem o vinho, não. Mas eles queriam, portanto, manter-se nos fundamentos, na cultura judaica, na fé. Muitos jovens frustrados hoje, gente, porque não propõem, não colocam, não estabeleçam no seu coração propósitos que agradam a Deus. Não lembram de propósitos que agradam a Deus e devem estar no coração deles. Eles não têm isso mais. Eu ouço falar de jovens que se reúnem, comem pizza, comem lanche, faz churrasco na casa de crente, gente crente, todo mundo crente, mas não faz uma oração. Essa turma está dificultando, irmão. Não, a verdade é essa. Muitos jovens frustrados, tanto no relacionamento, porque não colocam Deus na centralidade dos relacionamentos. Muitos com seus ministérios frustrados, porque não tem propósito. Daniel propôs no seu coração. Por quê, queridos? Deus tem a bênção que precisamos. Mas agora eu faço uma pergunta para você, e olhando bem para você, eu quero perguntar. Escute, jovem. Por que Deus tem que te abençoar além da salvação? Por que Deus tem que te abençoar além da salvação? Pensa comigo. Se essa pergunta te intriga, escreve aí. Sim, é uma pergunta séria. Escreve aí. Porque Daniel propôs no seu coração algo. Daniel propôs no seu coração. Sabe por que Deus tem abençoado muitos além da bênção da salvação? Porque são pessoas, escute isso aqui, que os propósitos que o Espírito Santo leva a sério, que Deus leva a sério, que precisamos levar a sério, estão no coração deles. Quais propósitos o Espírito Santo sempre apresenta a uma vida que se entrega a Jesus? Quais propósitos? São estes que eu vou compartilhar com você, porque você é jovem como tesouro. Você é um jovem quando se abre. Deveremos encontrar dentro de você tesouros e mais tesouros, valores e mais valores. Agora tem gente achando que o sucesso do jovem é por acaso. Não é por acaso. Ainda mais neste mundo em que nós vivemos, gente, não é por acaso. Quais são, Pastor Fábio, propósitos que nós devemos ter no nosso coração? Escute esse primeiro. Santidade. Santidade. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade. Porque o ser que habita em nós, chamado Espírito, também é conhecido como Espírito Santo. Santidade. O apóstolo Pedro diz, para nós sermos santos em
toda a nossa maneira de viver. Santo, separado mesmo. Se separa de coisas, se separa até de pessoas que faz você quebrar suas alianças com Deus, faz você se dispersar dos seus propósitos e focos espirituais. Escute o que eu estou lhe falando. Escute o que eu estou lhe falando. Santifica a sua vida. Muitas vezes nós esquecemos de nos santificar nas horas em que estamos sozinhos, vendo coisas sozinhos, assistindo coisas sozinhos, estando sozinhos. A gente esquece de separar-se daquilo que contamina. Cuidado. Quer ver um outro princípio interessante? Fé. Quais propósitos o Espírito Santo sempre apresenta a uma vida que se entrega a Jesus? Fé. O apóstolo Paulo escreveu, o profeta escreve, meu Deus, o justo viverá da fé. E se ele recuar, se ele recuar, tenha fé em Deus, pois sem fé é impossível agradar a Deus. É o que escreve o apóstolo Paulo, como os estudiosos dizem, em Hebreus capítulo 11, verso 6. Quer saber um outro propósito? Conhecer e amar, ou seja, conheça e ame a palavra de Deus. Com a palavra de Deus no coração, o jovem purifica o seu coração. Meu Deus, purifica o seu coração. Ah, jovens, que a palavra de Deus encontre guarita em seus corações. Quer saber uma outra coisa que é um propósito para nós guardarmos no coração? Temor. Temor é o princípio da sabedoria. E eu tenho ensinado aquilo que faz Deus ter temor. Como assim, pastor? A palavra temor, ela quer dizer, significar reverência, respeito, consideração. Na linguagem dos jovens, levar a sério. Isso é temor. Agora, o temor do Senhor. Escute comigo aqui. O que Deus considera? O que Deus leva a sério? O que Deus respeita? Será que se nós também respeitarmos, considerarmos, levarmos a sério isso, não seremos pessoas sábias, jovens? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? Uma pergunta difícil a você agora, jovem, responda. Você quer sabedoria para acertar com quem vai casar? Ou quer sabedoria para permanecer casado? Porque se tem uma coisa que Deus considera, respeita, vê como algo de valor, é a família. Isso aqui é fundamental. Hoje, Deus está abrindo seus olhos, jovem. Se isso está acontecendo, escreva aí. É verdade. Deus abre os meus olhos. Porque o sucesso do jovem não é por acaso. Deixa de ser jovem desanimado consigo mesmo. Ou com o que vive fazendo em nome de Deus. Sabe? Porque tem muitas pessoas que ela se deixa desanimar. E não prestou atenção, talvez, que não é desânimo, é um cansaço. Talvez não está desanimado, é que fazer rotineiramente as mesmas coisas, até para Deus, parece que leva as pessoas a cansar-se. Hoje Deus está abrindo seus olhos, jovens. Quem sabe você está triste com coisas que lhe tiram o conforto. Não se esquente com isso. Deus está a favor de que a gente saia muitas das vezes do comodismo, do conforto. Mas só que escute, podemos até sair do conforto, podemos até não estar confortavelmente, mas a marca da promessa não sai de você. Escute, talvez você não entendeu que você pode ser mais útil fora da zona de conforto, como muitos jovens querem estar.
Mas os 4 jovens hebreus, estes 4 jovens hebreus, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, foram usados por Deus aonde menos eles esperavam. Lá na Babilônia não foi um momento de conforto. Deixa-me caminhar agora para uma conclusão que eu creio ser muito importante. Aspenaz, o eunuco, viu que havia uma aliança, escute isso aqui, um valor, um conteúdo grandiosíssimo na vida destes jovens. Tinha algo de valor neles. E foi descoberto por Aspenaz. Porque Aspenaz agora vence até o medo da ordem do rei. Aspenaz agora dá um jeito. Gente, jovens que estão me ouvindo e não me ouvir, se você começar a pensar no futuro, e esse pensar no futuro já te causa medo, você precisa voltar de novo e assistir esta mensagem. Por que eu digo isso? Porque Daniel, Ananias, Misael e Azarias propôs no coração algo que os levou a tudo aquilo que viveram no futuro. O seu futuro muitas das vezes pode estar causando medo ao você pensar nele. Por quê? Falta propósitos, falta focos. Tem alguns jovens que buscam deixar claro para seus pais, para a igreja, seu líder, a sociedade. Eles estão buscando deixar claro que este jovem, tem compromisso com Deus, mas está achando difícil. A solução para isto é abrir o coração para ser cheio do poder de Deus. Agora, neste exato momento, se você crê, como Daniel, apresenta-se diante de Deus, consagra sua vida, que já é salva. Santifique sua vida, que já é salva. O final já está profetizado. A estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel, Deus deu entendimento em toda a visão e sonhos. O que você tem para o seu futuro, jovens? Está nas mãos de Deus? Qual o jovem que não quer vencer suas tentações, ficar mais forte, ficar mais firme, vencer muitas das vezes os desafios, porque Deus permite algumas quedas, alguns deslizes, mas deseja vencer em nome de Jesus? Vai buscar em oração, em santificação, na palavra, em comunhão. Isso que está faltando. Há um tesouro precioso escondido em cada um de vocês, jovens. Escute este jovem pastor. Eu vim para a casa de Deus firmemente aos 16 anos. Mas meus 12, 13 anos eu já frequentava a igreja. Mas a partir dos 16 anos que eu me afirmei, e agora estou com 47 fazendo esse vídeo, e estou firme. Porque eu sei que Deus, aleluia, eu sei que Deus viu tesouros em minha vida. Há um tesouro precioso escondido também em sua vida. Não deixe o inimigo encontrar o mapa das suas fraquezas. Não deixe o inimigo encontrar o mapa que te leva, ou que leva ele até você, e ele te destrói, ele te encontra, ele te inflama, ele te machuca, ele te destrói. Guarda-se, porque você é precioso e de grande valor para o Senhor. Deus já fez a parte dele. Qual decisão você irá tomar agora para fazer a sua parte e futuramente estar sendo admirado e valorizado como Daniel, Ananias, Misael e Azarias? Olha nós falando dele aqui. Olha eu conversando com você sobre eles aqui. Eu espero que esta mensagem seja edificante para a sua vida. Glorifica o nome do Senhor.
e que, meu Deus, pessoas sejam abençoadas. Então eu preciso que você curta este vídeo. Curta o nosso encontro aqui no canal Resumindo Divinas Razões. Para a glória de Deus, e que Deus assim continue conosco. E até o nosso próximo encontro, onde vamos compartilhar a palavra do Deus vivo com você. Tchau, tchau, um forte abraço. E não se esqueça de inscrever-se no nosso canal, compartilhar nossa mensagem, nosso vídeo e ficar alerta. Acione o sininho, porque vem vindo mais aí. Que Deus abençoe sua vida. Tchau, tchau. E não se esqueça, vai lutar a sua guerra.